Você já parou para imaginar a importância do discernimento em nossas vidas? A palavra discernir significa perceber claramente, distinguir, diferenciar. Você já parou para imaginar na importância de adquirir essa habilidade em nós? Vou te dar 2 exemplos. Você percebe claramente a diferença entre estar com fome de verdade ou simplesmente estar ansioso? Ou você consegue perceber claramente a diferença que tem um punhado de amendoim ou uma boa porção de arroz? Vamos conversar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Vem comigo! Fala galera! Eu sou o Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de nós começarmos, já larga logo o dedo ali no gostei, compartilha pra geral, deixa um comentário aqui embaixo e vamos nessa! Galera, eu sei que talvez esse não seja o melhor título para o engajamento de um vídeo ou algo que vai talvez prender tanto a sua atenção, mas eu não posso falar para vocês sobre dicas práticas como dieta, como alimentação em forma geral, como treinamento, sem antes compartilhar com vocês aquilo que mudou na minha mente. Analisando bem todo esse período que eu passei, toda essa jornada em que eu vivi, eu pude enxergar que antes de aprender alguns passos práticos, antes de aprender algumas coisas literalmente com a mão na massa, a minha mente mudou demais. E a primeira coisa que eu vi muito importante como mudança na minha mente foi discernir que eu era capaz sim de conseguir isso. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, ou talvez se você já deu alguma pesquisada, ou entendeu um pouco mais sobre discernimento, sobre buscar entendimento da diferença das coisas. Discernir significa isso que nós falamos na introdução, perceber claramente a diferença, perceber claramente o que difere algo de outro, ou o que difere um tempo do outro. E neste caso, nós vamos perceber claramente a diferença de quem você era, de quem você é hoje e de quem você almeja ser um dia. Galera, o mais importante de todo esse conteúdo que eu tenho separado para vocês e de todos esses passos que nós vamos ter na nossa primeira playlist aqui no canal é que após assistir algum desses vídeos, você tire algum tempo para meditar sobre isso. Tente encontrar qual é a forma de aplicar isso na sua vida, como isso se encaixa na situação que você está vivendo hoje. Não deixe isso ser só mais um vídeo que você assistiu. Pense, reflita sobre aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Eu tenho certeza que após tirar algum tempo para meditar e pensar em como isso será útil para você, você com certeza irá encontrar formas de melhorar a sua vida. Galera, para nós darmos início ao assunto, eu gostaria de fazer você pensar um pouco e relembrar de algumas pessoas que você conhece ou já viu em algum lugar que conseguiram emagrecer definitivamente. Pessoas que conseguiram mudar a vida, que conseguiram tornar algo que era só um sonho, tornar algo concreto. Pode ser pessoas que você viu em algum reality show, seja lá no Discovery. No Discovery tem bastante coisa disso, né? De pessoas emagrecendo, os quilos mortais, as musiquinhas tristes. Mas tente se lembrar, galera. Imagina um pouco do que você construiu como pensamento. Qual foi a sua visão sobre esse assunto? Talvez você olhou para essas pessoas e imaginou que é muito fácil para elas. Elas conseguiram isso porque tinha todo o suporte. Algumas nem assim conseguem, mas lembra que é para pensar nas que conseguiram, tá? Talvez você fique imaginando, é muito fácil, é muito simples. Ela teve todo o suporte que ela precisava. Ou talvez você conhece alguém que conseguiu isso porque é um pouco melhor financeiramente do que você e conseguiu investir em bons profissionais e conseguiu ter um auxílio de pessoas capacitadas para ajudá-la. Aí você usa também isso como desculpa e acaba falando que essa pessoa só conseguiu porque ela é mais afortunada, porque ela tem mais oportunidades. Ou talvez você conheça alguém assim igual a mim, que não conseguiu isso com a ajuda de recursos externos, que não conseguiu isso com a ajuda de programas. Qual que foi o seu pensamento? O que você tirou como conclusão desses resultados? Quando você olhou para essas pessoas, o que você começou a imaginar? Pensando um pouco sobre isso, quando eu parei para pensar um pouco nisso, eu comecei a perceber que muitos dos meus pensamentos ou eram desculpas para que eu não desse início, ou era, de certa forma, invejosos, porque eu não consegui também chegar a esse ponto, porque eu também não tinha conseguido ainda ter efetivamente isso na minha vida. Mas após refletir um pouco e começar a pensar e começar a vivenciar essa jornada, eu consegui perceber
que o principal motivo dessas pessoas terem conseguido isso é terem mudado na mente delas uma chavinha e começar a discernir, a diferenciar quem elas eram e quem elas estavam se tornando. E eu pude ver com isso que elas encontraram o discernimento de ser capaz. Eu comecei a analisar tudo aquilo que eu fiz, qual foi o processo que eu vivi, qual foi a forma que eu criei na minha mente, qual foi o caminho que eu resolvi trilhar. E eu me lembrei de algo que todas as vezes que eu vou compartilhar isso para alguém é algo que eu não consigo explicar, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir. É um pouco difícil de explicar, é um pouco difícil de eu conseguir colocar aqui em palavras, mas eu tinha certeza absoluta que ia dar certo, não tinha dúvidas na minha mente. Não passou em nenhum momento, nem no momento em que foi mais difícil, no momento em que talvez eu tive fome ou que eu passei por alguma compulsão, como eu compartilhei no outro vídeo, eu tinha total certeza. Era algo muito convicto dentro de mim. Eu sabia que iria dar certo. E eu tenho também total certeza de que esse foi um dos motivos, se não o principal motivo de eu ter conseguido alcançar isso na minha vida. Às vezes eu fico até meio confuso de meditar sobre isso, de lembrar um pouco disso, porque eu tento colocar isso para algumas outras áreas da vida e acaba tendo certas desculpas, acaba tendo certa dificuldade de evoluir também em outras áreas. E isso me faz até ficar confuso do tamanho da certeza que eu tinha, da forma clara que eu conseguia discernir totalmente de quem eu era e de quem eu tinha me tornado. Isso se tornou muito claro na minha mente. A mudança de mentalidade foi um divisor de águas na minha vida. E eu pude enxergar, eu pude perceber claramente a diferença de quem era o Felipe gordão e de quem era o Felipe que estava no processo de emagrecimento. E eu posso te falar, galera, como eu já falei algumas vezes aqui, me perdoa até ser redundante, isso foi muita diferença. Isso fez total diferença para mim. Eu sei que é muito difícil eu pedir para você se enxergar na linha de chegada, sem ao menos ter calçado os tênis para a corrida. É muito difícil você se enxergar campeão de um campeonato que você nem se inscreveu. Mas experimenta fazer isso. Experimenta deixar esses pensamentos tomarem conta da sua mente. Eu não tô te falando isso como um papo apenas motivacional ou como um coach, mas eu tô te falando isso como alguém que vive isso todos os dias. Eu vivo uma convicção de que vai dar certo, de que vai funcionar, de que eu vou a cada dia melhorar nos meus treinos, de que eu vou a cada dia melhorar no meu conhecimento sobre alimentação. Experimenta deixar isso tomar conta da sua mente. Experimenta se ver magro. Experimenta se ver numa academia treinando, ou na rua correndo, ou lutando. Eu não sei qual é o esporte que você gosta ou que você almeja um dia praticar, mas experimenta deixar esse pensamento invadir a sua mente. Não como uma mera passagem, mas como uma convicção, como uma certeza, como algo que já se concretizou na sua vida. Experimenta. Tá bom, eu fui ser enfático mesmo. No exato momento em que você conseguir visualizar isso de forma clara e sem dúvidas, você vai começar a entender um pouco do que eu falo quando eu digo que é importante discernir que sou capaz. Galera, a importância do discernimento se tornou algo tão grande na minha vida que mudou todas as áreas. Emagrecer foi apenas um dos frutos que eu colhi disso. Mas em todas as áreas que eu busquei ter o discernimento da diferença de situações, de atitudes em que eu tomava, de maneiras que me levaram a ter certas atitudes, isso fez muita diferença na minha vida. Você já parou para pensar e ver a diferença da sua vida de quando você era alguém mais saudável, de quando você era alguém mais magro, e a diferença de agora? Nesse meio termo, você já parou para pensar no que realmente te fez engordar, no que realmente te fez perder as estribeiras ali e passar do limite? Eu sei que de bate-pronto, talvez na sua mente, se você é mulher, você deve ter tido muitas desculpas. Ainda mais se você teve filho, muitas usam a desculpa que teve o filho e o filho estragou o corpo e não consegue mais voltar. Ou talvez entrou, se você é mais velho, entrou na menopausa e agora a dificuldade é essa. Ou se você é homem, você colocou aquela ideia de que agora é meia-idade, de que a barriguinha faz parte do seu charme, que faz parte do seu visual, que afinal é normal todo homem engordar depois de casado. Não essas respostas. Eu não quero que você pense nas desculpas. Pensa no real motivo. Algo mudou na sua mente? Houve algo que fez com que você esquecesse dessa área da sua vida? Houve algo que te fez dar foco para outras áreas e te fez esquecer do que é se importar com a saúde, se importar com a alimentação, se importar com uma rotina de exercícios?
Esse é um nível de discernimento um pouco mais profundo, mas também muito essencial para que você comece um processo de autoconhecimento, pois conhecer a si mesmo vai te ajudar a romper barreiras que você nunca imaginou na sua vida. Avalia bem o seu passado, avalia bem a sua história de vida. Olha cada situação que você viveu, olha cada momento que afetou as suas emoções, talvez a perca de alguém, talvez algo que te magoou, talvez a saída de um emprego, talvez a entrada em um emprego que te fez focar muito mais naquilo, nos estudos. Algo te fez chegar a esse ponto, algo te fez sair do que você era antes e ser o que é hoje. Eu posso te dizer, como alguém que viveu e vive isso até hoje, todas as vezes em que eu tirei um tempo para meditar sobre a minha vida e meditar sobre as minhas decisões, sobre cada passo em que eu dei na minha jornada, não só do emagrecimento, mas da minha vida como um todo, eu sempre enxergo pontos importantes que me fizeram ou falhar ou evoluir. E eu começo a ter o discernimento do que eu fiz para mudar esses pontos, para tornar com que isso fosse melhor na minha vida, para pegar os meus pontos fracos e evoluir, para pegar os meus pontos fortes e evoluir mais ainda e dar ênfase naquilo que era bom na minha vida. Medite um pouco, reflita um pouco sobre quem você é, medite um pouco sobre aquilo que você se tornou hoje, perceba claramente a diferença de quem você era. Vai ser impossível eu compartilhar qualquer coisa sobre a minha jornada com vocês, sem antes eu compartilhar do Felipe, que tinha apenas 9 anos de idade e decidiu entregar a vida para Jesus, que é o próprio Deus vivendo em mim, e o Espírito Santo hoje habita em mim e me ajuda todos os dias a tomar decisões e a viver novos passos em minha vida. Pois junto com o start que eu dei na minha jornada de emagrecimento, eu dei um restart na minha vida de devocional, a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, a minha vida de jejum. E eu posso te dizer, os dois lados têm igual importância. Não tem nenhum que foi mais importante do que o outro. Se eu tirar qualquer um dos dois dessa equação, eu posso te dizer que eu iria falhar, que não iria dar certo. Analisando friamente cada um dos passos que eu dei, eu tenho certeza de que ter escolhido viver junto novamente a minha vida de devocional, a minha vida de devoção ao Espírito Santo e de um relacionamento íntimo com Ele, fez diferença total em qualquer uma das atitudes que eu tomava, em qualquer um dos passos em que decidia dar. Galera, eu passei a buscar ter disciplina em todas as áreas da minha vida. Não tente apenas mudar só o seu emagrecimento, não acha que isso vai ser o suficiente. A sua vida precisa mudar por completo. Você precisa ter disciplina em todas as áreas da sua vida. Tudo precisa se encaixar. Você precisa ter disciplina para ter uma boa vida de leitura. Você já experimentou ter o hábito de ler, caso você não leia ainda? Ler faz total diferença na vida de qualquer pessoa. Ler te dá conhecimento. Ler te leva a viver experiências que você nunca vai viver se não experimentar. Eu vi uma pesquisa uma vez que diz que o simples fato de ler sobre um país pode te fazer conhecer mais sobre ele, experimentar mais sobre ele do que se você fizer uma viagem. É algo meio louco, né? Parece meio impossível você absorver mais de um lugar sem ter ido nele. Mas esse é um dos poderes da leitura. Então, experimenta ler um pouco mais. Se você é cristão, experimenta ler mais a Bíblia. Experimenta ler mais a Palavra de Deus. O tanto de riqueza que tem nesse livro, que vai te ajudar a enxergar tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, sobre discernimento, sobre encontrar em você o melhor, sobre encontrar em você uma capacitação que não vem de você. Tudo isso a Bíblia vai te ajudar. A Palavra de Deus vai te ajudar a chegar nesse lugar. Experimenta viver uma vida de disciplina, de leitura. Eu tenho certeza de que existem ótimos profissionais da psicologia que vão te ajudar a viver também boas experiências, que vão te ajudar a fazer refletir sobre a vida no passado, sobre compartilhar algo que você talvez tenha escondido aí e tem vergonha de conversar com alguém. Mas eu também não posso te aconselhar apenas ir a um psicólogo, sem antes te aconselhar a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É impressionante, eu não consigo explicar com palavras, mas é impressionante o quanto o Espírito Santo dá conta do recado, o quanto ele consegue ser para você o seu psicólogo. Ele consegue te ouvir, ele consegue entender os seus problemas, ele consegue muito mais do que isso. Ele te ajuda a curar cada uma das feridas que é necessária. Ele te ajuda também a conseguir dar novos passos, passos que você tem medo, passos que você acha que não consegue. A convicção que nasceu dentro de mim, eu tenho certeza que também veio do Espírito Santo que está em mim. Galera, nós poderíamos ficar aqui durante horas
conversando só sobre as mudanças na nossa mente, só na importância que tem de você enxergar dentro de você a diferença de quem você era e de quem você quer se tornar. Só do quanto é importante ter discernimento nessa área. Mas o discernimento ele também vale para muitas áreas práticas da vida. Nós vamos ter vídeos dedicados a falar sobre dieta, vídeos dedicados a falar sobre melhora na alimentação, como escolher melhor os alimentos, como fazer trocas de alimentos que talvez você não goste, por outros alimentos que também são saudáveis, que também são ricos em nutrição. Mas hoje, para nós não nos estendermos e também para não roubar o conteúdo de outros vídeos, nós vamos ficar apenas na mudança da nossa mente. Mas aguarde os próximos vídeos, aguarde os próximos temas que virão. Não descarte esse vídeo. Não ache que você aprender a montar sua dieta vai ser o fator determinante para que você consiga emagrecer. Não ache que se você aprender a fazer um exercício melhor do que o outro vai ser um fator. Tudo isso é apenas um amontoado de conhecimento que vai sim te ajudar e eu tenho certeza que você precisa dele. Mas antes de tudo isso, mude a sua mente. Mude agora quem você acha que era e comece a se tornar quem você quer ser. Perceba a diferença clara sobre isso. Perceba quem você era, quem você é e quem você deseja ser um dia. Galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo. E que conteúdo precioso que tem nesse vídeo. Eu não poderia encerrar esse vídeo sem pedir para você deixar o seu gostei, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho, deixa um comentário aqui embaixo, fala aí se você também enxerga a importância de ter o discernimento na vida, se você também enxerga o quanto isso tem de importância para quem nós somos e para quem nós queremos ser. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até a próxima!